Fala galera, mais um Papo com Investe Bruno aqui. Hoje a gente está com o cara da contabilidade nos investimentos, seu Isaac Dias. Apresente-se aí, diz quem você é, quantos anos você tem, de onde você é, o que você faz aí para a galera te conhecer. Fala pessoal! Bom, meu nome é Isaac Dias, assim como o Brunão falou, né? Tenho 23 anos, sou aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Se vocês não conhecem, uma cidade maravilhosa, assim como o Rio de Janeiro. Muitas vezes a pessoa só costuma frequentar e visitar a famosa cidade maravilhosa, mas Natal também é recheado de grandes paisagens maravilhosas e com certeza está ali no Pairo também do Rio de Janeiro. E me apresentando um pouco mais, não sei se já posso também já continuar um pouco sobre a minha história, se você quer falar alguma coisa ainda, Brunão. Pode tocar. Pronto, perfeito. Então, de maneira geral, né, como é que eu cheguei aqui, né, quem é o Isaac Dias? Né? Eu comecei a aprender e estudar, entender um pouco mais também, né, sobre o lado das finanças. Desde pequenininho eu já tive uma certa influência, né, porque meu pai, ele é professor de matemática. E aí, desde pequeno, ele já me ensinava muito, né, sobre a matemática e tudo. E ao longo desse período, eu já fui adquirindo uma certa paixão pelo lado pela parte financeira, pelo lado das finanças. E isso, ao longo do tempo, ele foi se maturando. E nesse processo de maturação, culminou em que eu chegasse a querer cursar o curso de Ciências Contábeis, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ao conseguir esse feito, quando eu entrei no curso, eu já sabia que eu era um amante das finanças e muito provavelmente queria fazer uma especialização ou um mestrado na área financeira, né? Em finanças. Só que eu não entendia e não sabia até o presente momento do que se tratava, Bruno, o mercado financeiro. Eu só sabia que eu era um amante das finanças. Eu não sabia o que eram os investimentos. Não, só sabia que eu gostava de números, mas eu não sabia o que era colocar o dinheiro para trabalhar para mim, nem nada disso. E aí, num dado momento, dentro da universidade, a gente vai sendo, digamos assim, introduzido a determinados temas. Por exemplo, eu me lembro como se fosse hoje, que eu paguei uma disciplina chamada Direito Administrativo. E lá a gente estudava sobre sociedades anônimas, que são justamente as empresas que têm as suas ações na bolsa de valores. Um pedacinho da sua empresa está disponível para todo mundo se tornar sócio através desses pedaços de ações. Sendo assim, o que acabou culminando, mesmo nessa disciplina, eu acabei não me interessando e não entendendo muito bem o que isso significava. E aí o que foi que aconteceu? Ao longo do período também, eu me lembro como fosse hoje, de uma outra disciplina que eu paguei chamada Responsabilidade Social Corporativa. E aí a professora colocava muitos trabalhos voltados para empresas da Bolsa de Valores, no chamado relatório de sustentabilidade. Se vocês hoje em dia abrirem ou colocarem o nome de uma determinada empresa que está na Bolsa de Valores e que você pode se tornar sócio através de ações, desses pequenos pedacinhos pequenos pedacinhos da empresa que está na Bolsa de Valores e coloca o nome e no final RI, você vai entrar no site chamado Relações Investidores. E lá nesse site, muito provavelmente, vai ter também um relatório chamado Relatório de Sustentabilidade. Muitas empresas hoje em dia já estão executando esse tipo de relatório. E nessa disciplina, muito contato eu tive com essas empresas, as famosas chamadas empresas da Bolsa. E foi nesse momento que começou verdadeiramente em mim abrir o start para o mundo dos investimentos, que até então eu não tinha noção. E eu comecei a estudar sobre investimentos de renda fixa em paralelo com investimentos de renda variável. E cada vez mais eu fui me apaixonando pelo tema e também pelo fato de que os juros compostos, que eu já conhecia, né, poderia ter um potencial tremendo caso eu colocasse ele ao meu favor. Então foi isso que eu acabei me interessando ainda mais para realmente começar a colocar em prática. E desde Mas então, né, esse disse, interesse pelos juros compostos aí veio por algum fato específico? Você viu alguma coisa, algum lugar, algum livro, algum vídeo ou foi anotando na faculdade mesmo?
Pronto, aí na faculdade eu tive esse contato. Depois desse contato, o meu primeiro livro que eu li, e que foi o que realmente, na minha concepção, acho que na vivência de cada pessoa, ela tem algo que marca, né? Preponderante a sua virada de chave ou determinadas ações que essa pessoa vai tomar. Para mim, o livro Pai Rico, Pai Pobre foi uma mudança total na minha vida. Porque foi ali que eu entendi verdadeiramente esse potencial dos juros compostos trabalhar para mim. E quando eu entendi isso e que eu deveria começar o quanto antes, porque quanto mais eu demorasse, mais eu estava retardando esse potencial dos juros compostos ao meu favor, foi naquele momento que eu disse, basta. Terminou esse livro, eu tenho que começar a colocar em prática. E isso aconteceu ali em 2018, início de 2018, foi quando eu realmente comecei a dar os primeiros passos nos investimentos em renda fixa. Até que, mesmo fazendo investimentos em renda fixa, eu continuei estudando, me aprofundando em investimentos em renda variável. E no meio de 2018, eu fiz meu primeiro investimento em renda variável também. E eu não sei, né, se os telespectadores que estão vendo esse conteúdo, eles já passaram ou se eles vão começar ainda a dar o primeiro passo nos investimentos. Mas sabe que quando eu dei o meu primeiro passo para verdadeiramente começar a investir, eu também tive um frio na barriga. Eu também tive medo que perderia provavelmente todo aquele meu dinheiro. Mas sabe qual foi a minha estratégia, Bruno? Eu comecei com pouco. Então eu peguei R$ 60 que eu tinha naquele momento, eu tinha umas outras reservas que eu tinha, obviamente, que não era muito mais além disso, até porque eu não ganhava nada naquela época, né, em 2018, e peguei aqueles R$ 60, 69 na verdade, e fiz um investimento numa determinada empresa, até mesmo para eu sentir como é que funcionava os investimentos em renda variável. E naquele primeiro Mas tu começou isso. direto na bolsa ou tu fez tesouro direto antes? Como é que foi? Então, antes eu fiz investimentos em renda fixa, especificamente em CDBs, que são aqueles investimentos que a gente empresta o dinheiro para o banco. Foi aí o meu começo. Foi com R$ 100 em investimento em CDB, que inclusive era o valor mínimo da época no banco que eu coloquei. Depois, estudando mais e continuando fazendo, botando os mínimos valores em CDBs, que eu fiz depois de 6 meses, que eu fiz investimento em renda fixa. E o meu começo em renda fixa, não, em renda variável, o meu começo em renda variável foi com R$ 69. Esse foi meu começo. Até que, com o decorrer do tempo, eu comecei a realmente entender como funcionava, fui perdendo o frio na barriga, cada vez mais aquele desconhecido foi se tornando conhecido. E assim eu fui perdendo esse medo para fazer novos investimentos com a maior segurança do que eu estava fazendo, até porque eu continuava estudando. Bom, e como é que começou essa história aí de fazer conteúdo pra internet, gravar, Instagram? Como é que foi isso? Então, Bruno, essa vivência, né, da área dos investimentos, da educação financeira em si, desde quando eu li esse livro, né, Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, ela foi cada vez mais se intensificando. E aí, com isso, acabou que no decorrer da trajetória também dentro da universidade, entrei numa empresa júnior. E na empresa júnior, lá a gente tinha muito contato, como um todo, com o ramo empresarial. E algumas das consultorias e alguns dos serviços, dos projetos que eu acabei pegando, foi serviços financeiros. Então a gente ia fazer uma consultoria financeira numa determinada empresa, através de um projeto, né, de um serviço que a gente tinha fechado. Também fizemos determinados planejamentos pessoais para pessoas físicas, né, para as pessoas em geral que estavam precisando. Isso cada vez mais foi me deixando em contato com essa área financeira. E nesses planejamentos que a gente acabou fechando, peguei um cliente em específico que me fez despertar um seguinte cenário. Eu tinha um pensamento, eu posso dizer que uma mentalidade de escassez, né? Porque eu tinha uma realidade em que eu via que o problema financeiro das pessoas era porque elas ganhavam pouco. Só que eu não tinha entendimento que as pessoas que ganhavam muito
muito, ela também teria um problema. E aí, quando eu me deparei com esse cliente que ganhava muito, estava numa situação mais complicada do que pessoas que ganhavam muito menos do que esse cliente, aí foi que eu parei para raciocinar um pouco mais. Será que realmente o problema financeiro das pessoas está relacionado com ganhar pouco? Será que não existe mais pessoas, inclusive, que ganham muito mais e estão muito mais, digamos assim, com a corda no pescoço por conta da desorganização? E isso foi o que a gente acaba encontrando na realidade. Então, a partir desse start, eu vi. Então, isso é uma necessidade não só de uma, duas, três pessoas que estão ao meu redor, que era o que geralmente eu acabava notando por determinados amigos, né, de faculdade. E quando eu fui me deparando com esses clientes, eu vi que era uma realidade que acabava atingindo a todos. E isso não se refletia também por questões salariais. O salário, na verdade, não tinha determinada influência positiva ou negativa para dizer se a pessoa vai ser bem financeiramente, vai ser bem educado financeiramente ou não. E isso vinha justamente da educação dessa pessoa em relação à educação financeira. Se ela tinha uma boa educação financeira, mesmo ganhando pouco, ela acabava tendo um controle maior das suas finanças. Já se ela não tinha nenhuma educação financeira, não importava se ela ganhava pouco ou ganhava muito, porque à medida que o seu salário aumentava, o seu padrão de vida ou dobrava ou aumentava no mesmo tamanho que o seu salário aumentava. Então o problema continuou o mesmo, porque é como se você imaginasse uma pessoa que não tem educação financeira, que passa a ganhar mais dinheiro e ela já tem um determinado descontrole. Você imagina quando você sai de casa e você chega em casa e você vê que está tudo alagado. Aí a primeira coisa que você pensa em fazer seria o que se está tudo alagado? Enxugar a casa que alagou, a sala que alagou, vamos supor que seja a sala que está alagada. Enxugar a sala que alagou ou procurar o canto que está o vazamento para eu tapar esse vazamento e depois enxugar a sala. Responde aí, Bruno. Cara, a primeira opção mais rápida, o cara vai tentar pegar balde, né? Tirar de qualquer jeito e vai continuar vazando, né? Exatamente, exatamente. Então isso é o que geralmente as pessoas acabam fazendo na vida real, né? Porque a opção ideal seria ir tapar o vazamento para depois que tapado, que não iria sair mais água, você ir lá e enxugar a sala. E é isso que as pessoas acabam fazendo. A sala está ali alagada, você já está com uma situação de descontrole em relação ao dinheiro, é você tentar aumentar a sua renda, só que o problema central, que é o descontrole, a falta de educação financeira, não foi resolvido. E quando não tem uma resolução da falta de educação financeira, ou seja, buscar realmente se educar financeiramente, o descontrole vai continuar, esse vazamento de água vai continuar, então você vai aumentar o seu padrão de vida e o seu problema financeiro vai continuar o mesmo, infelizmente. Só que isso é o que muitas vezes as pessoas não pensam. É porque essa pessoa, ela não lê o Pai Rico, Pai Pobre. É porque essa pessoa não lidou com pessoas que ganham mais ou menos do que ela para entender se as pessoas têm educação financeira ou não. E que se ela tem educação financeira, ela vai ter um controle melhor das suas finanças. É, lógico que é muito importante o cara ganhar mais, né? Ele se esforçar para ter um salário melhor, porque é aquilo que a gente fala, né? Investimento em si também não enriquece ninguém, né? É o aporte periódico, quanto maior for a sua capacidade de botar dinheiro lá, mais você vai conseguir multiplicar aquela tua grana com investimento. Mas é aquilo que você falou, se o cara começa a ganhar 10 vezes mais e ao mesmo tempo passa a gastar 15 vezes mais, aí não adianta, ele vai se enrolar até mais do que o cara que ganha a metade do salário dele e tem um certo controle ali, né? Então, é ter uma certa sabedoria, um equilíbrio nessas coisas. É importante ganhar mais, mas nada adianta você multiplicar por 20 o teu patrimônio, o teu padrão de vida, porque aí tu se enforca, né, com os teus próprios hábitos. Mas, cara, a galera começa na bolsa aí, vejo o pessoal começando de forma aleatória, mas o pessoal não quer saber muito de imposto de renda, né? Então, tem aquela história famosa aí de que se investir na bolsa e não fizer a declaração anual, seu CPF pode ser bloqueado. É verdade ou é mito isso aí?
É verdadeiríssimo, né? Essa informação, né? De que qualquer valor que você fizer investimento na Bolsa de Valores, você tem que fazer sua declaração de ajuste anual. Que declaração de ajuste anual é essa? É a que é feita uma vez ao ano no período de março a abril, tradicionalmente. E essa declaração ela é feita sempre no ano de, por exemplo, no ano de 2022, que a gente, inclusive, da data dessa gravação está se aproximando. No ano de 2022 é referente a tudo o que aconteceu no ano de 2021. Inclusive, recentemente, né, eu vi algumas pessoas comentando, e aí vamos soltar também Eu um ia pouco falar disso, disso aí. soltar um pouco disso aqui, que só era necessário fazer sua declaração se você tivesse o valor superior a R$ 1.000 investido em uma determinada ação, uma determinada empresa, um determinado fundo Pes- imobiliário. Pessoa fez até um alvoroço, né? Atacando a galera que fala essa informação de que você se investir qualquer valor, você tem que declarar imposto de renda, falando que é para vender curso, não sei o que, é uma linguagem bem agressiva, né? Aí ele É, mostrou lá um item da Receita Federal que falava que você estaria dispensado de incluir na declaração de imposto de renda bens inferiores a R$ 1.000 lá investidos em bolsa. Então explica a diferença de uma coisa para outra. pronto, vamos lá, né? Qual é o critério base da diferença? Primeiro de tudo, que para a gente fazer a declaração, a gente vai se enquadrar num regimento chamado obrigatoriedades do envio da declaração. Que qualquer um dos itens das obrigatoriedades de envio da declaração, se atingido, significa dizer que você precisa informar tudo, ou tudo que seja necessário. Só que nessas informações que a gente precisa demonstrar para a Receita Federal, existem determinadas coisas que são facultativas. Então, nesses critérios de obrigatoriedade, que é a primeira coisa que a gente vai olhar, quando chegar em 2022, eu preciso fazer minha declaração? Essa é a pergunta que se tem de se fazer. Então, você vai olhar para o item, para o regimento da norma da Receita Federal, que informa isso. Vou colocar dois exemplos aqui. Na primeira linha vai ter, no código, vai ter assim: se você recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, você está obrigado a fazer sua declaração. Significa dizer que você vai ter que informar todos os seus rendimentos, vai ter que colocar todos os seus bens e diversas outras informações que são essenciais na declaração de imposto de renda. Tudo bem, eu não atendi isso, Isaac. Tranquilo, temos que ir para as outras, porque se você atender a qualquer um deles, você precisa fazer sua declaração. Aí chega um determinado item que fala o seguinte: se você obteve ganhos na venda de capital de alienação de imóveis, que é esse trecho, ou e tiver feito qualquer operação na Bolsa de Valores ou assemelhados, isso está no critério de obrigatoriedade devido à declaração. Lá não está especificado o valor que você fez de investimento ou e fez investimentos na bolsa de valores ou assemelhados. Fez investimentos na bolsa de valores. Investimentos ali não está classificado a quantidade. Então, se você investiu 0,1 centavo, R$ 1, R$ 1.000, R$ 10.000, isso se classifica como investimento na bolsa de valores. Que na verdade lá o nome não é investimento, né? É operações na bolsa de valores ou assemelhados, mas dá no mesmo. Então isso por si só já é um enquadramento que você precisa entregar a sua declaração anual. E acaba que as pessoas ficam assustadas ao fazer sua declaração anual. Acontece, Bruno, e todos vocês que estão assistindo e vendo esse conteúdo, que declarar o seu imposto de renda é diferente e distinto de pagar. Porque só pelo fato de eu ter feito investimentos na Bolsa de Valores, eu não vou precisar pagar nada. Olha o que eu estou dizendo, só pelo fato de eu fazer investimentos na Bolsa de Valores, eu não vou precisar pagar nada, pelo contrário, só vou precisar informar isso na declaração. Só informar. Você informa isso, não só isso, porque quando você está obrigado a declarar, você tem que colocar os seus rendimentos. Mas, Isaac, eu ganhei pouco, não interessa. Se você ganhou R$ 5.000 ao longo de todo o ano de 2021, você vai precisar informar isso no ano de 2022. Um investimento de R$ 1, R$ 10 que você tem na Bolsa de Valores também seria ideal que você colocasse.
Aí chega o ponto Pô, dos o R$ 1.000. pessoal confunde muito isso aí que você falou, né? Porque pagar é uma coisa e declarar é outra. Declarar é só você dizer, ó, eu tenho determinado papel, eu tenho determinado investimento. Isso é declarar, é só informar. Isso. Pagar é em situações que você vai vender ações acima de R$ 20.000 mensais, se você vai vender ETF, você vai vender fundo imobiliário com lucro, né? Aí sim você paga. Mas no mais é só você dizer que você tem. Isso significa declarar, né? É só informar. Mas explica aí onde entra essa história dos R$ 1.000 aí. Pronto, aí vamos lá. Se você realmente só tem R$ 1 ou R$ 10 na bolsa de valores, o primeiro critério, lembra o que eu falei, é o da obrigatoriedade. Você vai precisar informar, você vai precisar declarar seu imposto de renda, na verdade. Então, nesse caso, você vai precisar colocar os seus rendimentos, você vai precisar colocar se porventura você tem um plano de saúde, se você tem algum dependente, se você tem um carro, uma casa, se você tem algum outro investimento no Tesouro Direto, você vai precisar colocar isso. Pelo fato de você ter R$ 1 na bolsa de valores. Vamos colocar esse critério de R$ 1 aqui. Só que, assim como diz no próprio regulamento, se eu tenho R$ 1.000, se eu tenho menos de R$ 1.000 em um determinado ativo, fica facultativo eu informar. Ó, são palavras diferentes. Eu informar isso na minha ficha de bens e direitos, que é uma ficha lá. Então, eu tenho R$ 1 na bolsa de valores. Por causa disso, eu sou obrigado a declarar porque está lá nos requisitos de obrigatoriedade. Mas para eu informar esse R$ 1 que eu tenho, eu sou facultativo. É facultativo. A Receita Federal deixa facultativo. Então, esses R$ 1 que você tem, que lhe fez com que você fosse obrigado a declarar, se você não quiser, não precisa colocar na ficha de bens e direitos. Aí você acaba dizendo, poxa, mas foi por conta disso que eu fiquei obrigado a declarar. Exatamente. Por isso que, inclusive, eu aconselho, mesmo que você tenha só R$ 1, coloque lá, porque eu tenho um Até mantra para para a adquirir Receita um Federal e hábito, para... né? Até para você aprender, Exatamente. né? E para você domar o leão, que eu costumo chamar esse mote, digamos assim, né? É importante que cada vez mais informações detalhadas que você colocar, menos preocupações você precisa ter, sabe? Então, mais tranquilo você vai ficar. E isso que você falou em relação a se acostumar, a organização, é até melhor. Porque nesse ano você tem R$ 1, mas no próximo você tem 5.000. Então você já tinha lá essa informação colocada dessa determinada ação, você já tinha o CNPJ dessa ação, você já tinha o valor de custo médio, são tudo informações que você precisa colocar. Então no outro ano você só vai atualizar. O CPF já vai estar colocado, o nome da empresa já vai estar colocado, você vai colocar o valor final, bem dizer, e o custo médio, que obviamente se você sabe de R$ 1 para 5.000 vai mudar, e você coloca naquela informação. E você pode até ver assim, mas será que a Receita Federal vai saber que eu tinha esses R$ 1? Olha, eu vou te dizer que ela sabe sim, porque inclusive eu tive não um, mas mais de um cliente que investiu menos de R$ 1.000 e ele não declarou seu imposto de renda e ele ficou com pendência no seu CPF. Porque, vamos lá, são dois critérios. Primeiro, a Receita Federal bota uma pendência no seu CPF. Então, já lhe bloqueia de fazer determinadas coisas. Se você for pegar um empréstimo, você já não pega mais porque você está com pendência no CPF. Depois, se não regularizado essa pendência, que é justamente essa pendência foi feita por conta que a pessoa investiu cerca de 300, R$ 500, foi algo em torno disso, tá certo? Esse cliente meu teve essa pendência CPF. Não regularizado, o que acontece? O próximo passo é bloquear o CPF. E aí você não faz movimentações financeiras alguma, muito provavelmente para você fazer compras também no cartão de crédito, você vai ter problemas, tudo isso vai ter problema quando você tem seu CPF Isso, bloqueado. isso que você falou do cara, mesmo se ele tiver menos de 1.000, é bom ele informar lá, até ajuda para a Receita entender a evolução patrimonial dele, né? Porque, de um Isso. ano o cara tinha 300, no outro ano ele tinha 500, no outro ano ele tinha 1.000. Aí, pô, a Receita pode pegar as suas declarações anteriores e entender que você já tinha o dinheiro, que você ganhou mais um pouquinho, né? E que aquela evolução foi acontecendo, não foi do nada que surgiu um valor maior, né? Na tua declaração ali. Então é importante que se você puder informar, informa, mal não vai fazer, né? Você já vai se Imagina aí, né? precavendo, né? Lá naquele trecho que fala isso, né? Da lei dos R$ 1.000, fala R$ 1.000 em cada ativo. Imagine se uma pessoa tem 999 em 20 É, ativos. Vamos colocar 999 em 20 ativos. Em um dado momento, ele compra ele mais R$ 10 passa de de. cada ativo É, desse. Aí, do nada, em determinado ano, ele coloquei em 20 ativos, ele
não tinha colocado nada, e em um determinado ano ele coloca que tem 21 mil reais do nada, assim. E essa evolução patrimonial, você tem que tomar cuidado também, né? Todos vocês estão assistindo, acompanhando, porque a evolução patrimonial muito exagerada em relação à sua evolução de renda, isso é causa de malha fina, porque a Receita Federal, o que é malha fina? Malha fina significa dizer que tem alguma incongruência, algum problema, ou alguma coisa que a Receita Federal não conseguiu identificar, ou de acordo com a checagem que a Receita Federal ela faz, não condiziu com o que você colocou na sua declaração de imposto de renda. Evolução patrimonial muito além do que o seu salário evoluir, ela vai dizer, esse dinheiro veio de onde? Que o seu salário aumentou 2 mil reais e você botou que houve uma evolução patrimonial de 21 mil reais. Eu quero saber de onde vem esses 19 mil. Então, isso é problema de malha fina. Já teve pessoas que acabaram acontecendo também problemas com malha fina em relação a isso. Aí quando você vai ver, acaba tendo umas realidades, né, que realmente é um pouco complicado. Às vezes a pessoa perdeu o emprego e tem um patrimônio X lá, aí ela pegou o dinheiro com o pai, mas tudo isso precisa ser devidamente encaixado e informado de tal maneira que a Receita Federal entenda isso. É Porque que se não faz você sentido perdeu o você ganhar um emprego e você tem um salário, plano... né? Não Exatamente. faz sentido Não você faz ganhar um sentido. salário e o teu patrimônio crescer mais do que o seu salário, né? Exato, exato. Por exemplo, teve um caso, vou dizer aqui, né, bem rapidinho, que a pessoa perdeu o emprego e o plano de saúde dessa pessoa no ano era algo em torno de 9 mil reais. Vamos supor, era, enfim, 3 mil, 4 mil. Só que ela não teve renda nesse determinado ano. Então, como é que ela pagou esse plano de saúde? É você se colocar na cabeça da Receita Federal. Então, aí foi depois disso, ele disse, não foi meu pai que me ajudou. Então, essa informação faz com que a gente traga ela de uma outra maneira para que a Receita Federal ela entenda o que foi que aconteceu, entendeu? Por isso tem que tomar cuidado, né? Essa história, mil reais de cada ativo você não precisa, é facultativo. Tudo bem, é facultativo, mas de maneira alguma entenda que informar na ficha de bens e direitos tem a ver com o critério de obrigatoriedade. São legislação, faz parte da legislação da Receita Federal, mas um item é uma coisa, que é obrigatoriedade no envio da declaração, e digamos assim, né, ponto facultativo para você informar na ficha de bens e direitos é outra coisa totalmente distinta. E aí até chega aquele caso do BDR do Nubank, né, que foi dada de graça para muitas Como é pessoas, que muitas declara famílias. esse BDR aí do Nubank? Isso. Foi 7,8 milhões de clientes, se eu não me engano, que recebeu essa BDR. Então, agora, em 2022, não vai ser necessário declarar. Por que não vai ser necessário declarar? Pelo fato de que não vai estar no nosso nome, não vai estar no nosso CPF. Porque tem um período dessa BDR que é chamado lockup, que é um período, digamos assim, restrito, que você não pode fazer nada com essa BDR, né, com esse espelho de ações do Nubank dos Estados Unidos. Quando acabar esse período, e nesse período essa BDR vai estar no CNPJ do próprio Nubank, quando acabar esse período que vai ser transferida para o CPF de cada um dos 7,8 milhões de clientes. E aí, nesse momento, que vai ser no final de 2022, que em 2023 você vai precisar ser obrigado, por causa do critério que eu já mencionei aqui. Você pode ficar facultativo a informar isso na ficha de bens e direitos, assim como eu já mencionei aqui, porque tem aquele critério lá que fala dos R$ 1.000, você fica facultativa a informar isso na ficha de bens e direitos, mas você vai ser obrigado a declarar. Informando, porque inclusive eu já mencionei que quanto mais informações detalhadas você colocar na declaração, melhor e mais tranquilo você vai ficar, porque você não vai ter problemas com a Receita Federal. Você coloca isso na ficha de bens e direitos com o código 49, que é o código das BDRs, informando o preço que foi lhe dado, né? O preço de abertura do IPO, que foi 9 e alguma coisa que eu não vou me lembrar agora. Então esse é o valor da BDR que saiu no momento da abertura das ações, né, do Nubank. É esse o valor que você coloca Então, lá. sem ser na declaração do ano que vem, só na próxima e forma lá normal, como se fosse uma ação, né? Um Exatamente, exatamente. BDR, código 49. Isso. E é isso aí. Agora quem investiu após o IPO, Aí normal. aí já precisa declarar agora em 2022. E aí, Boa. no ano de 2023, só acrescenta
esse valor de 9 alguma coisa, que foi uma BDR, né? Ao valor tradicional que você fez de investimento. Só isso. E a quantidade Pô, também, né? Você recebeu mais uma e BDR. resumindo aí aquela história do R$ 1. Se eu investir R$ 1 na bolsa, eu tenho que fazer a declaração anual do imposto de renda, tenho que baixar o programa lá, colocar minhas informações. Isso, isso. Digamos que o meu patrimônio, eu não tenho mais nada de patrimônio, só tenho R$ 1, não tenho dinheiro em conta, não tenho nada, só R$ 1. Eu posso fazer a declaração com as minhas informações e não informar nada na minha declaração, mas eu tenho que fazer. Exatamente. É isso que acaba que a legislação ela é um pouco ambígua nesse sentido, né? Porque se R$ 1 é obrigado, você deveria colocar ele também, né? Mas como ele dá também no trecho da lei essa informação, fica facultativo, né? Mas precisa fazer a declaração, senão você vai ter problema, acabar tendo pendência. Boa, boa. Uma coisa que a galera confunde muito é aquela história de pagar e declarar imposto, né? Eu falo lá que tem que declarar imposto de renda, fazer a declaração se você investir na bolsa. Aí vem muito comentário, mas se eu vender abaixo de 20 mil, não precisa, né? O pessoal confunde uma coisa com a outra. Explica essa história. O negócio do 20 mil é o quê? Em quais casos o cara fica isento? O que isso tem a ver com declarar? Explica isso aí. Então vamos lá, essa história dos 20 mil é o que eu chamo de paraíso fiscal nas ações. Acaba que muita gente também reclama que esse valor mínimo deveria ser aumentado, mas isso aí é uma outra discussão, né? Porque está há muito tempo esses 20 mil. Quando você compra e vende ações, exclusivamente só ações abaixo de 20 mil no mês, você tem a isenção e você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada. Você só precisa informar esse lucro na sua declaração de ajuste anual uma vez ao ano, né? De março a abril. Já se você vendeu ETF, que é um outro tipo de investimento também, né? Como se fosse uma cesta de ativos ali. Se você vendeu fundos imobiliários, se você fez operações chamadas swing trade, ou seja, você comprou num dia, vendeu no outro, superior a 20 mil reais em ações em um determinado mês. Se você fez day trade, tudo isso significa dizer que você vai precisar pagar. E quando tem o nome pagar, esqueça a declaração a priori. Porque quando falou em pagar, você precisa pagar até o último dia útil do mês seguinte. Você está vendo que é totalmente diferente de declaração. Porque na declaração, o que vai acontecer? Você vai precisar informar isso que você pagou, que é um chamado DARF. Se você vendeu fundos imobiliários acima de R$ 50, porque abaixo de R$ 10 de lucro, não precisa emitir DARF, acumula para o mês seguinte. Então, se ultrapassou R$ 50, 20% já dá R$ 10. Porque na venda de fundo imobiliário você tem incidência de 20% de alíquota de imposto de renda. Então, tive um lucro de R$ 50, preciso emitir uma DARF. Hoje estamos em dezembro de 2021. Preciso emitir uma DARF desse lucro de R$ 50 que me gerou um imposto a pagar de R$ 10 até 31 de janeiro de 2022. Preciso Aí pagar isso. se o cara tiver um pouquinho de paciência e vender esse fundo imobiliário aí no dia 3 de janeiro, sei lá, ele tem até o final de fevereiro para pagar, né? Que é sempre o último dia útil do mês seguinte. Exatamente. 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 Então é aquela história, né? O cara, eu vejo muita gente comentar, mas eu vendi abaixo de 20 mil, eu não tenho que declarar. Não é isso, né? Se É, você vendeu abaixo de 20 mil em ações, você não precisa pagar o imposto, você vai estar isento. Mas você tem que informar na sua declaração de imposto de renda lá, se foi mais do que R$ 1.000 e tal. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e até hoje em dia a galera ainda confunde muito isso, vejo muito isso, isso isso. nos comentários lá. E essa história de BDR, cara, o BDR tá bem na moda hoje, né? Tá bem acessível e tal. O BDR, ele entra nessa isenção também dos 20 mil ou não? Não, BDR não tem, nem BDR, nem ETF, né? Que ETF também é uma cesta de ativos. BDR não tem isenção de 20 mil, já vai ter sim a cobrança de imposto de renda sobre qualquer valor que você vender, né? Então, se der R$ 50, né, já vai ter R$ 10 de imposto aí, 20% em cima de R$ 50 dá R$ 10, então você já vai precisar pagar também uma DAF em cima desse valor. Então, isso é importante as pessoas que fazem investimentos em BDRs, em ETFs, entender. Por exemplo, no caso de BDRs, você tem a opção de abrir uma corretora
americana e investir diretamente nas ações dessa empresa lá. Lá nos Estados Unidos, se você vender ações, né, que é chamado estoques, até 35 mil, você tem isenção de imposto de renda. Então lá você não precisaria pagar nenhum valor de imposto de renda na venda com lucro. Então há também uma diferença. Obviamente que tem algumas pessoas que, mas tem IOF, enfim. Aí vai no critério também de cada pessoa e também no conforto dela em relação a se prefere fazer investimentos aqui ou abrir uma corretora lá e investir diretamente por lá. Isaac, eu acho que é um assunto muito interessante, né? Que muita gente tem dúvida ainda, justamente em relação a isso, investimentos em BDR e investimento em estoques, né? Em ações fora, direto corretora. A galera acha que tem muita dúvida ainda, é muito nebuloso sobre como declarar essas coisas. Você pode passar um pouco mais nesse assunto, por exemplo, BDR. Eu declaro como? Pago o DARF normal, 15%? Como é que é o dividendo, né? Como é que eu tributo um dividendo no BDR? Carnê-leão? Como é que é, cara, mais ou menos essa história para deixar menos nebuloso aí, que eu acho que a galera ainda tem muita dúvida em relação a isso. Então, né, quando a gente está falando de investimentos no exterior, acaba que as informações para colocar isso no imposto de renda, ela é um pouco diferente, né, das informações que a gente coloca aqui em relação aos investimentos no Brasil. Por exemplo, eu tinha citado que as BDRs a gente coloca um outro código que é chamado Outros Ativos, né, que é o código 49 lá na aba de bens e direitos quando a gente faz investimentos em BDRs. Só um ponto que agora que eu me lembrei em relação à isenção de imposto de renda, caso seja aprovado a reforma tributária, é importante salientar também que essa aprovação vai fazer só uma pequena mudança em relação à regra das ações, da isenção das ações, porque vai, ao invés de ser 20 mil mensal, vai ser 60 mil trimestral. Acaba sendo esses mesmos 20 mil mensal, né? Mas você não vai precisar pagar DAF mês a mês, né? Fazer esse controle mês a mês. E agora vai ser trimestre a trimestre, né? A recorrência de cálculo para poder emitir ou não uma DAF. E emitindo ou não essa DAF, você mesmo assim tem que informar essas informações na sua declaração de imposto de renda. Quando você faz investimentos lá fora, a regra de declaração é outra. Até porque lá a gente não tem o CNPJ aqui, né, das ações lá de fora. Quando a gente recebe os dividendos das empresas aqui no Brasil, a gente precisa também colocar de uma outra maneira, tá certo? Então, de maneira geral, você vai precisar recorrer a determinados aplicativos, né, determinados programas, na verdade, auxiliares e complementares do imposto de renda, que são, inclusive, programas à parte, programas diferentes e distintos do próprio imposto de renda, que são dois, né, tradicionalmente, que muito provavelmente você vai precisar, que é o ganho de capital, É o certo? GCAP. GCAP, exatamente, principalmente se você fez vendas das suas ações lá fora, com essa isenção que eu mencionei, 35 mil, você tem que informar isso no GCAP. E também, possivelmente, o Carnê-Leão. Então, são dois aplicativos que você precisa colocar. No caso de vendas, você coloca no GCAP, porque lá tem as informações. Ganho de capital com alienação, né, que significa dizer, com venda de ações de empresas estrangeiras. Lá tem essa informação. Então, você traz essa informação para o ganho de capital. Já os dividendos recebidos vai no aplicativo chamado Carnê-Leão, porque essa informação, você lá, não vou me lembrar agora o nome exatamente, né? Você traz essa informação, lá tem algum campo lá que vai dizer também, vai demonstrar essa informação para você apresentar onde você coloca os seus dividendos da empresa americana. Você vai Boa. colocar. Inclusive, tem essa informação relacionada a rendimentos em moedas estrangeiras, alguma coisa relacionada a isso. Né? Tem uns campinhos lá que você vai colocando, e aí, à medida que você for mexendo ou pesquisando também, você vai conseguir ver essas informações. Até importante para quem quiser também, eu gero conteúdo, né? Normalmente não constantemente, mas principalmente quando está nesses períodos, eu gero conteúdo voltado para imposto de renda, né, para ajudar também as pessoas a declararem o seu imposto de renda.
E aí, nesse momento, né, eu digo realmente todo o passo a passo e tudo mais para você. Acaba que agora eu não vou me lembrar com exatidão esse passo a passo de ações para receber os dividendos de ações estrangeiras, como você pode fazer a declaração. Mas nesse período, de certeza, eu vou mostrar esse passo a passo para você lá no aplicativo. Inclusive, se eu abrisse aqui, eu saberia mostrar para você, mas como eu não estou com o aplicativo aberto nem nada, também não seria o caso, a gente deixa para uma outra oportunidade. Boa, então vendeu ações no exterior, GCAP, recebeu o dividendo, você vai usar lá o Carnê-Leão, né? Como se fosse uma renda ali que você recebe do exterior, você tem que informar ali. E muita gente fica assustado com esse negócio de usar 3 programas diferentes, né? Vou usar o GCAP, vou usar o Carnê-Leão, vou usar a declaração anual, mas tanto o GCAP quanto o Carnê-Leão tem uns botões lá que você importa, né? Você clica lá, exporta, vai Isso, isso, direto para isso. a declaração anual, né? E tudo preenchido. Só preenche uma Exatamente. Você não vez, precisa ter dor de depois exporta, cabeça. né? Isso. Você não precisa ter dor de cabeça quando você preenche a informação nesse aplicativo auxiliar. O problema vai ser você preencher, você saber preencher. Você sabendo preencher, basta você fazer a, a importação para o aplicativo do imposto de renda e você envia tudo junto, né? Inclusive para aquelas pessoas que são autônomas, é importantíssimo que ela saiba mexer no Carnê-Leão, porque ela Carnê-Leão. precisa fazer o seu Carnê-Leão de maneira mensal, principalmente se ela receber mais de R$ 2.200. Boa. O dividendo do BDR também entra nessa dinâmica, né? De Carnê-Leão, né? Isso, todos, tanto Mesma de, coisa. de empresas lá fora, Mas a como venda não, daqui. a venda é aqui normal, 15%, né? Que é É, a a taxa. venda é aqui, porque a BDL é um recibo que foi emitido aqui, né? Pela B3 ou por determinado outro banco que foi emitido aqui. Por isso, o cálculo de imposto é aqui. Só um critério importante, quando você colocar em relação ao dividendo, lá é importante você destrinchar também, porque geralmente tem a retenção de imposto, né? Tem a retenção de imposto que o dividendo lá fora, lá nos Estados Unidos, tem a cobrança de 30%. E do BDR aqui, quando recebe, ainda tem uma outra retenção Tem uma de taxinha, né? que tem uma taxinha que é por você ter esse recibo, o AB3 ou quem emitiu esse BDR vai receber, que é algo em torno de 3 a 4%. Então acaba que investindo lá fora, você tem retenção do imposto de renda dos seus dividendos de 30%, investindo na BDR aqui você acaba tendo 33, 34%. E isso você tem que saber destrinchar lá para colocar o valor corretinho. Boa. A galera também fica em dúvida, né? Hoje tá muito em alta esse assunto de criptomoeda, Bitcoin e tal. O Bitcoin é mais ou menos a mesma coisa que você vender um ativo no exterior, né? GCAP, 35 mil também, né? O limite ali é mais ou Exatamente, menos isso, né? exatamente. O critério E de não paga isenção, dividendo, né? isso, o critério de isenção da criptomoeda, no fato de eu ter lucro ou não, é exatamente os mesmos 35 mil. Né? Inclusive na legislação ela fala isso, né? Que tanto investimentos estrangeiros como criptoativos, criptomoedas, você tem isenção até 35 mil. Acima de 35 mil, aí você vai lá no GCAP, você informa qual foi o valor da venda, o valor do lucro. Lembrando aqui que às vezes as pessoas acabam confundindo, né? É o valor de venda abaixo de 35 mil. Então não importa qual for o lucro. Se você vendeu 35 mil e foi R$ 1 de lucro, aí você tem que colocar lá no GCAP. Se você vendeu 40 mil e foi 50% de lucro, você coloca isso lá e vai ter um alíquota que provavelmente será algo em torno de 15% em relação a esse valor, porque quando o valor é muito grande, né, se não me engano, quando ultrapassa 5 milhões, que aí tem um critério de a quantidade de lucro que você vai tendo e vai aumentando a alíquota de imposto de renda naquela tabelinha regressiva do imposto de renda fixa. No caso do GCAP, ela é progressiva, a depender do lucro que você tem, ela sai de 15%, 17,5%, 20%, 22,5%. Então vai depender do lucro que você teve. Mas de maneira geral, se for um lucro baixo, assim, depois quando você tiver acima de 500 mil, aí você talvez, provavelmente, você vai se enquadrar em uma outra lista. O que a galera tem que entender, né, é que esse tipo de ativos se assemelha a uma venda de imóvel, a uma venda de um Isso, bem, que exatamente. sempre É vai o entrar mesmo na tabela critério. progressiva, né? Tipo, quanto maior o valor, provavelmente você vai pagar uma alíquota um pouquinho maior de imposto de renda ali. Cara, Exatamente. a E quando gente você está já. fazendo, o preenchimento lá nesse aplicativo, nesse programa,
ele vai informar isso para você, então você não precisa se preocupar, nem ficar decorando, nem nada. Boa, já sai tudo preenchido lá, encaminhado para você fazer o pagamento, né? Isso. Acho que a gente deu uma clareada boa nessa questão de contabilidade, que a galera tem muita dúvida, a gente passou pelos principais pontos. A gente podia falar um pouco aí de cenário, né? Eu sei que você é um cara que gosta de analisar empresa por empresa, ter certeza ali do que você está fazendo, olhar balanço, enfim. Eleições aí ano que vem, cara, a galera com medo aí, tanto do candidato A quanto do candidato B, os dois principais, me parece que não agradam muito o mercado, tá todo mundo com medo, todo mundo aí meio em pânico, a bolsa já tá a preços super depreciados, né? Vejo coisas aí super amassadas. Como que você está se preparando para navegar esse cenário aí do ano que vem? Rapaz, o principal medida que eu estou fazendo, essa preparação, é aumentando cada vez mais. Eu não estou deixando de investir, sabe, na Bolsa de Valores. Estou investindo de maneira recorrente, mensalmente. Mas eu estou destinando também, mesmo o que eu não estava fazendo tradicionalmente, mas eu estou destinando mês a mês também para aumentar a chamada reserva de oportunidade, que é uma reserva, estritamente como o próprio nome já induz, para aproveitar determinadas oportunidades. Essas oportunidades elas se dão exatamente em momentos de crise. Até mesmo nesse ano, a gente teve, na minha concepção, obviamente que vai de cada análise, né, de cada investidor também, à medida que ela se sente confortável ou não, já teve diversas oportunidades também. Seja em uma determinada empresa, seja em um determinado fundo imobiliário, enfim. E para o ano de 2022, eu sei que muito provavelmente, obviamente que a gente nunca tem como prever as coisas que acontecem na bolsa de valores, principalmente com exatidão, mas muito provavelmente também vai ter uma certa volatilidade, né? Que essa vai para cima, né? Se valoriza, desce muito, e quando desce muito, sabe bem, né? Tá acostumado com esse sobe e desce da bolsa de valores. E por isso eu estou cada vez mais aumentando essa minha reserva de oportunidade para quando acontecer esses, esses caos, né, essas preocupações. O candidato X está com uma expectativa muito grande de ser eleito. Ou até mesmo um candidato X que, que seja eleito e que o mercado não goste, que não realmente seja promissor para a Bolsa de Valores, em um determinado momento, né, ali um ano, talvez até 2 anos, pode ser que a gente realmente tenha um período de desvalorização constante, assim, né? Não direta, né? Tipo, cair 50% num dia e pronto. Mas ir caindo assim aos poucos, né? Ele machucando aos poucos. Mas o que eu acabo falando sempre, e que é importante as pessoas também fazerem esse estudo e começarem a fazer essa relação, é que os investimentos de longo prazo, eles vão sempre tender, principalmente se você fizer investimentos em boas empresas, a lhe trazer retornos positivos, ele trazer bons frutos. A importância é que você faça também investimentos de maneira recorrente. Faça investimentos mensais, porque você vai aproveitar momentos de crise, você vai aproveitar momentos de bonança. E principalmente nesse momento de crise, nesse momento de quedas, nesse momento em que todos os investidores, a maioria das pessoas vão estar pessimistas com os investimentos aqui no Brasil, é um momento também que se você tiver uma estratégia de investimentos em que você coloca uma quantidade de investimentos, por exemplo, eu quero fazer investimentos em renda variável na casa de 20% do meu patrimônio. Então, vamos colocar aqui um ideal. Vamos supor que você tem 100 mil reais. Então, significa dizer que 20 mil reais você teria destinado para fazer investimentos em renda variável. Nesse momento de pessimismo, muito provavelmente seus 20 mil se tornou 15, se tornou 14 mil. Então, se a sua estratégia base era fazer com que os seus investimentos em renda variável tivessem 20 mil reais, significa dizer que de maneira tradicional você precisa fazer 6 mil, 5 mil reais de investimento a mais. Então é Pô, é nesse isso. momento que você aproveita também de maneira tranquila, assim, sem precisar ficar se preocupando com os cenários. Obviamente que você vai tentar fazer esses 6 mil, 5 mil naquelas empresas que você acredita que tem o maior potencial, aquelas empresas mais promissoras, para cada vez mais crescer no longo prazo. É importante fazer só essa análise dos ativos em si em relação à melhor oportunidade, o melhor momento de investir num determinado ativo que você tem
na sua carteira. Então, é isso que eu acabo fazendo. Inclusive, né, eu vi um estudo de um determinado fundo de investimento que ele fez uma comparação com cada político como que a bolsa se comportou. E acabou que determinados políticos, né, por exemplo, se eu pegar aqui o período de Dilma, o período que Dilma estava na presidência aqui do Brasil. Nesse período, a Bolsa de Valores já se desvalorizou. Não vou me lembrar aqui quanto que foi desse Aham. estudo, mas ela se desvalorizou. E teve também alguns outros determinados políticos, seja de esquerda e direita, teve também políticos de direita que teve desvalorização da nossa Bolsa de Valores. Mas se a gente olhar para o histórico de todos os políticos, que tinha até um gráfico que mostrava isso, de todos os políticos, apesar das oscilações nesses períodos de 2, 4 anos, no caso 2, porque o de Dilma, depois dos 4 anos, foi 2 anos, né, que teve o impeachment. Depois desses 4 anos, teve uma queda ali, mas depois, ó, subia, subia, subia. Sempre ficava nessas oscilações e vinha subindo. Então, quando você olhava o gráfico, historicamente, desde a implementação do Plano Real, foi só subida da Bolsa de Valores, Eu acho, independente do eu político que acho estava no que poder. essa análise de político, né, é complicada, né, porque o mandato de um é muito interferido pelo que o cara fez anteriormente, né. Então, às vezes, o cara arrumou a casa anteriormente, o seguinte pode surfar um pouco da onda fazendo coisas mais ou menos certas, né? E o próximo vai surfar aquelas consequências e vai virar uma bola de neve, a gente não sabe quem está causando o que, né? Isso que eu falou funciona, né, cara? É aquela constância ali, separa um valor para investir todo mês, vou investir em bons momentos, vou investir em momentos ruins, e na média eu vou pegar um preço razoável, né, e vou ganhar provavelmente na valorização ao longo dos anos. E eu acho que, cara, é importante a gente ter diversificação no exterior, sim, né? Não dá para ficar só com o Brasil, né? Tem alguma coisa dolarizada na carteira. Hoje em dia é fácil, né? Tem ETF aqui na B3, dá para investir no exterior, tranquilo. Mas, cara, eu acho que talvez a gente esteja exagerando um pouco no pânico, né? Porque o mercado já sabe os candidatos que estarão provavelmente no segundo turno. Os dois aí são bem claros. No consenso, o mercado não gosta nem de um nem de outro. Eu acho que a gente já precificou isso, né? Porque o mercado antecipa as coisas, né? Então, se os dois ruins estão lá e todo mundo já sabe, o preço de hoje já cai, né? Então eu acho que a gente tem certa margem de segurança aí com os preços atuais. Lógico, pode cair mais 20, 30%, que o Brasil tudo pode acontecer, né? A gente não sabe, mas eu acredito que a gente esteja num patamar razoável, né? E mesmo se ganhar um candidato que o mercado considere muito ruim, desastroso e tal, ele acaba dançando conforme a música também, né, cara? Porque, querendo Sim. ou não, quem manda é o Congresso, é o Centrão lá, essa é a realidade, né? E os caras que mandam e o presidente vai negociar e vai dançar conforme a música, a gente vai continuar numa mesma média ali, a gente não vai ser excelente, mas a gente também não vai pro buraco, né? Eu acho que E, a gente não sai dessa média, né? e tem um outro ponto também, né? Se a gente pegar o retorno médio na nossa própria Bolsa de Valores aqui, é um retorno médio anual, desde o surgimento da Bolsa de Valores, acima de 10% ao ano. Então, inclusive, se você fazer um investimento no próprio ETF que replica o índice Bovespa aqui no Brasil, você vai ter, não exatamente, mas algo próximo disso. Então, vamos supor que seja 11%. É acima de 10%, vamos supor que seja 11%. Então, você vai ter um retorno de 10,5%, 10,8% anualmente de forma média. Obviamente que em determinados anos você pode ter uma desvalorização, mas em outros você ganha 30%, 25%, 20%, outros você perde 10%, outros você perde 15%. É assim que funciona a Bolsa de Valores, mas desde o seu surgimento ela apresentou um retorno médio ao longo do período acima de 10%. Então é isso que você deve imaginar, né? No período, até estava citando, acabei encontrando aqui, ó, no período Dilma a gente caiu 44%, Temer subiu 41%. Aí, no caso aqui mostrava até ali o início de 2020. O atual governo, 22% positivo. Lula subiu 293%, FHC subiu 27%. Independente de todas as críticas de todos os lados. Itamar Franco subiu 143%.
no governo Collor subiu 300 e poucos por cento, não consigo enxergar aqui. No de Sarney caiu 77%. Chegou 2 governos só aqui que caiu, né? Figueiredo subiu 155%. Então, esse é um cenário. Obviamente que você deve relacionar e sempre fazer um juízo de valor para analisar bem quem você vai votar. Vai ter um certo impacto ali de curto prazo, pode ser que caia, mas no longo prazo a bolsa de valores só subiu. É isso, né? Ficar olhando menos ruído e menos curto prazo, focar um pouco na estratégia no mensal ali, que a probabilidade disso dar errado é muito baixa, né? Num prazo maior. Cara, eu acho que Exatamente. você já adiantou essa resposta, mas eu vou te perguntar de novo. Tem algum livro aí que você acha bom que a galera deva, pelo menos, olhar, dar uma olhada, dar uma lida, que você acha que pode fazer diferença? Eu posso dizer dois Pode? pontos. O primeiro é que realmente assim, né, mudou a forma como eu vejo as coisas, totalmente minha mentalidade. É o Pai Rico, Pai Pobre, né, que eu citei aqui ao longo do período que eu estava falando sobre a minha história, né, da minha trajetória, como eu cheguei até aqui. E o segundo, porque ele vai dizer para você, né, toda essa importância dos juros compostos, fazer uma composição, uma relação entre o que são ativos, o que são passivos. Então tudo isso é muito importante você ler esse livro para realmente pegar toda essa mentalidade que vai cada vez mais enriquecer você. E o segundo livro, esse especificamente voltado para investimentos, né, focado, para Rico para Pobre é mais inicial, é o chamado O Jeito Peter Lynch de Investir. Esse livro também, assim, pro lado dos investimentos, foi um que, assim, né, me deu mais criticidade, me fez realmente... Eu acho também ele uma leitura não tão complicada, que eu também gosto de um outro livro, mas esse livro para mim é o melhor, assim, para ser indicado verdadeiramente, né? Porque ele traz todos os ensinamentos de um grande gestor de fundo de investimentos que teve um retorno absurdo, né, no período que ele estava fazendo a gestão desse fundo de investimento. E todas as atitudes, as tomadas de decisões que esse gestor fez foi colocar nesse livro, né? O jeito Peter Lynch de investir. Boa, e tem, cara, alguma frase aí que seja marcante pra você, que você ache legal compartilhar? Pode ser dos livros ou não, que você tenha ouvido em algum lugar. Bom, eu vou trazer uma frase, Bruno, que é exatamente desse livro, né? O jeito Peter Lynch de investir. Ainda mais porque os ideais deles, eles são muito profundos e fortes para mim, diante da realidade, inclusive, que as pessoas, né, os investidores costumam fazer totalmente o contrário. Por isso eu trago esse livro, que é importante para você começar a tomar decisões mais assertivas, inteligentes, eficientes para você colocar o dinheiro para trabalhar para você, que é a seguinte: né? Há uma companhia por detrás de toda ação. Descubra o que ela está fazendo. Isso foi Peter Lynch que está dizendo. Muitas vezes a pessoa Boa. costuma ver a ação como um papel, um ticket ali, Olha só de um código na loteria, tela, né? olha aquele código, variação, -2, +5, -10, +3. Esqueça um pouco isso, né? Olha por detrás, que por detrás dessa ação existe uma companhia. Veja o que ela está fazendo, entenda como ela ganha dinheiro e invista nessa empresa. Esqueça um pouco o termo ação, invista nessa empresa por conta de um racional que você fez, que essa empresa vai crescer, e por conta de tantos outros motivos que você tem que responder esse porquê que você está tomando a decisão de investimento. Acho que é isso que vai fazer com que, inclusive, nesses momentos de caos e pessimismo, você esteja convicto com as decisões que tomou, olhando realmente que por detrás de uma ação existe uma companhia. Boa, é isso, não é para ficar só olhando um código na tela, né? Que tem que entender como a empresa ganha dinheiro, né? O que ela faz na realidade, né? Para você ter um investimento que você tem até mais confiança na tese ali que você tá comprando, você tá botando teu dinheiro, né? Você tem que entender o que você tá fazendo com o seu dinheiro. Boa, é isso. Isaac, obrigado por você ter aceito o convite para trocar essa ideia aqui. Já deu uma aula aí de imposto de renda, de investimentos. Quando quiser, volta aí, tamo junto. Com certeza. Eu que agradeço, Bruno, pela oportunidade. E fica aí o convite também para quem quiser me seguir nas redes sociais, canal Finanças em Dias, e aqui no YouTube é Finanças em Dias apenas. Obrigadão, Boa, Bruno. vou Um deixar o grande canal abraço. dele aqui na descrição do vídeo também. E um grande abraço para todos vocês. Valeu, um abraço.